Milhares de patos são soltos em plantações de arroz na China. E parece um caos. Mas essa técnica ancestral pode ser a chave para salvar a agricultura moderna. Número 1. Uma colheita à beira do colapso. Basta um único erro para comprometer totalmente uma safra inteira de arroz. Os arrozais são sistemas extremamente delicados, e qualquer desequilíbrio pode resultar em prejuízos devastadores. Ainda assim, foi justamente em meio a essa fragilidade que a China optou por uma estratégia no mínimo ousada. Soltar milhares de patos diretamente nas plantações, no meio da temporada de cultivo. Sem nenhum tipo de cerca, sem vigilância constante, os patos andam livremente pelos campos alagados. À primeira vista, tudo parece um caos descontrolado. Mas, surpreendentemente, essa prática antiga foi a chave para tentar recuperar mais de 40% das terras agrícolas do país, que estavam profundamente degradadas. Isso se devia principalmente ao uso excessivo de insumos químicos, especialmente os mais de 4 milhões de toneladas de pesticidas aplicados anualmente. E o mais impressionante foi o resultado. Ao final de apenas uma única temporada de cultivo, os campos de arroz não apenas resistiram, eles começaram a melhorar. Número 2. O renascimento silencioso dos campos. Ao contrário do que se temia, os arrozais não entraram em colapso com a presença dos patos. Muito pelo contrário. Eles iniciaram um processo de regeneração. Isso levantou uma pergunta essencial. O que realmente estava acontecendo sob a superfície da água? O que parecia uma prática ultrapassada, quase folclórica, estava agora desafiando de frente o modelo dominante da agricultura industrializada. Como é possível que algo tão simples esteja funcionando tão bem em pleno século XXI? O canal Mandarin Tech mergulha nessa história para entender como um método ancestral, usado durante séculos, está se tornando uma alternativa viável e poderosa frente aos modelos modernos. Em um período de tempo relativamente curto, menos de 100 anos, a agricultura global passou por uma transformação intensa e veloz, trocando saberes tradicionais por máquinas, substâncias químicas e monoculturas em larga escala. Mas será que esse progresso veio sem consequências? Número 3. A mecanização mudou tudo. A chamada Revolução Verde trouxe consigo um arsenal tecnológico que transformou radicalmente a maneira como produzimos alimentos. Máquinas como transplantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores automatizaram quase todo o trabalho antes feito manualmente. Com isso, a eficiência aumentou e o ritmo das colheitas se acelerou. Fertilizantes sintéticos passaram a ser usados em grande escala, fazendo com que as plantas crescessem mais rápido do que nunca. Já os pesticidas permitiram um controle agressivo sobre pragas e doenças, algo que nunca havia sido possível nas formas tradicionais de cultivo. Como resultado, a produção mundial de alimentos disparou, multiplicando-se em volume para atender uma população crescente. Mas esse aparente sucesso começou a apresentar sinais de desgaste. A cada ano que passa, os impactos negativos se tornam mais evidentes e difíceis de ignorar. Número 4. O esgotamento invisível do solo. Por trás do aumento nas colheitas, esconde-se uma realidade preocupante: a degradação silenciosa das terras agrícolas. O uso contínuo e excessivo de pesticidas compromete profundamente a biodiversidade do solo, eliminando micro-organismos essenciais que fazem parte dos ciclos naturais de regeneração e fertilidade. Com o tempo, o solo vai perdendo sua vitalidade, tornando-se dependente de doses cada vez maiores de produtos químicos apenas para manter os mesmos níveis de produtividade. Pesquisas recentes apontam que mais de 40% das terras agrícolas do planeta estão perdendo gradualmente sua capacidade de se regenerar de forma natural. Isso coloca os agricultores numa espécie de armadilha. Quanto mais usam insumos químicos, mais o solo se torna estéril, e mais insumos são necessários, num ciclo que ameaça se tornar insustentável. Número 5. A importância vital dos arrozais. O problema ganha uma dimensão ainda mais grave quando se considera que mais da metade da população mundial depende diretamente do arroz como alimento básico. Os campos de arroz não são apenas locais de produção agrícola. Eles são a base da segurança alimentar de bilhões de pessoas. Esse sistema não tolera desequilíbrios. Quando o ecossistema dos arrozais se enfraquece, os impactos não ficam restritos ao pequeno agricultor ou à região local. Eles se espalham por toda a cadeia de abastecimento global. Estamos diante de uma ameaça sistêmica,
em que a instabilidade de um único elo pode afetar toda a estrutura alimentar mundial. Assim, o enfraquecimento contínuo dos arrozais por práticas agrícolas insustentáveis cria um ciclo de risco constante, que se repete silenciosamente temporada após temporada. E isso levanta uma questão urgente. Será que a modernização extrema é o único caminho? Número 6. A solução pode estar no passado. De forma irônica e inesperada, a resposta para a crise moderna da agricultura talvez não esteja na busca por novas tecnologias complexas, mas sim no resgate de práticas tradicionais que existiam muito antes do surgimento dos agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Durante séculos, em diversas regiões da Ásia Oriental, onde o cultivo de arroz é parte essencial da cultura e da economia, os arrozais nunca foram tratados como meras superfícies produtivas destinadas apenas ao plantio. Eles eram compreendidos como ecossistemas vivos, integrados, dinâmicos. Nesses ambientes havia um equilíbrio entre plantações e animais. Os patos eram parte desse sistema. Soltos logo após o transplante das mudas, eles viviam no campo de arroz durante todo o crescimento da planta, movendo-se livremente pela água rasa. E essa convivência não era aleatória. Os patos ajudavam a controlar pragas e ervas daninhas, contribuíam com nutrientes para o solo e mantinham um ambiente biologicamente equilibrado. Número 7. Uma aliança entre pato e planta. À primeira vista, pode parecer estranho imaginar um bando de patos andando por um campo de arroz, mas o que parece desorganizado é, na verdade, extremamente funcional. Os patos percorrem as águas o dia inteiro, se alimentando de insetos, pequenas larvas, brotos de ervas daninhas e qualquer outra coisa que cresça mais rápido que o arroz. Ao fazer isso, eles eliminam os principais inimigos do agricultor de forma natural. Além disso, os patos chafurdam suavemente na camada superficial do solo, o que ajuda a movimentar o lodo e a manter o campo oxigenado. Suas fezes são ricas em matéria orgânica e nitrogênio, exatamente os nutrientes que o arroz precisa para crescer forte. Ou seja, o que os patos comem vira adubo direto para o cultivo. Não é necessário nenhum tipo de maquinário, tampouco pesticidas. Ainda assim, esse sistema foi capaz de manter colheitas estáveis por séculos. Número 8. 6 séculos de sucesso silencioso. Documentos e registros históricos comprovam que o modelo de cultivo de arroz com patos vem sendo utilizado há mais de 600 anos. Ao contrário das práticas modernas baseadas na produtividade máxima a qualquer custo, esse sistema tradicional não depende de força mecânica ou intervenções químicas. Sua eficácia está na harmonia biológica. Quando o ecossistema está equilibrado, não há necessidade de combater pragas em massa, nem de corrigir o solo artificialmente. As pragas são controladas naturalmente, o solo permanece fértil e os ciclos se renovam ano após ano. Nos campos onde esse modelo foi mantido por gerações, observou-se que os problemas comuns da agricultura moderna, como degradação do solo, dependência de químicos e queda de produtividade, simplesmente não aconteciam. Esse modelo ancestral mostra que é possível produzir alimentos com estabilidade e resiliência a longo prazo. Número 9. O impacto inicial dos patos preocupa. Sempre que um agricultor vê pela primeira vez um grupo de patos sendo solto em um arrozal recém-plantado, a reação natural é de preocupação. As plantas de arroz nessa fase inicial ainda são frágeis. A simples movimentação brusca da água causada pelos patos parece capaz de derrubar, quebrar ou sufocar as mudas. É fácil imaginar que tudo será destruído, mas o que se observa logo nos primeiros dias é totalmente diferente. Os patos instintivamente evitam as plantas de arroz. Em vez disso, eles se concentram em caçar tudo que se move ou cresce mais rápido. Ou seja, justamente os elementos indesejáveis. Insetos, larvas, caramujos e outras espécies que normalmente atacariam a lavoura. Assim, o que parecia um risco iminente se revela como um mecanismo de proteção natural altamente eficiente. Número 10. Um sistema de controle biológico em movimento. À medida que os patos se deslocam pelo arrozal de forma contínua, dia após dia, eles interrompem precocemente o ciclo de vida das pragas. Ao impedir que esses organismos alcancem a fase adulta e se reproduzam, a população de pragas começa a cair visivelmente em questão de semanas. O impacto vai além. Os patos também afetam o ambiente aquático onde nascem os mosquitos e outros organismos nocivos.
reduzindo a necessidade de qualquer tipo de pulverização química. E não são apenas as pragas que desaparecem, as ervas daninhas também perdem espaço. Os patos consomem brotos jovens de plantas invasoras como o capim-arroz e outras gramíneas que competem diretamente com o arroz pelos nutrientes do solo. Cada passo dado pelos patos mexe com a terra e impede que essas ervas se enraizem com firmeza. Isso tudo, além de tornar o arrozal mais produtivo, contribui para preservar sua saúde ecológica. Perfeito! Aqui estão os tópicos de número 11 a 15, reescritos com mais palavras, mantendo total fidelidade ao vídeo e aprofundando o conteúdo sem mudar o sentido. Número 11. O segredo do sucesso está na precisão. Para que essa convivência entre patos e arroz funcione de forma harmônica e eficiente, o agricultor precisa planejar cada passo com extrema precisão. Soltar os patos no momento errado pode causar danos graves às plantas e comprometer o equilíbrio do sistema. O momento ideal para introduzir os animais é entre 2 a 3 semanas após o transplante das mudas. Nessa fase, o arroz já está suficientemente enraizado e resistente para suportar o movimento da água e dos patos, sem se dobrar ou quebrar. Se os patos forem soltos antes disso, quando as mudas ainda estão frágeis, há o risco real de destruição da plantação. Por outro lado, se a introdução for tardia demais, a oportunidade de controlar pragas e ervas daninhas naturalmente será perdida. Outro fator essencial é a quantidade de patos por área, e isso não pode ser decidido ao acaso. Número 12. A quantidade certa de patos faz toda a diferença. Estudos realizados na China e no Japão indicam que a densidade ideal gira em torno de 150 a 300 patos por hectare, dependendo de fatores como o tipo de solo, a profundidade da água e a variedade de arroz cultivada. Se houver patos demais, o excesso de movimento turva a água, compromete a fotossíntese das plantas e pode até prejudicar o sistema radicular do arroz. Além disso, um número elevado de patos pode causar estresse nas plantas, dificultando seu crescimento. Por outro lado, uma densidade muito baixa não gera impacto biológico suficiente para substituir pesticidas e fertilizantes químicos. Portanto, encontrar o equilíbrio correto é essencial. Essa harmonia entre quantidade, tempo de entrada e de saída dos patos é o que garante que o sistema funcione de maneira sustentável e produtiva. Número 13. Saber a hora certa de retirar os patos é crucial. Outro momento delicado no sistema arroz-pato é quando o arroz entra em sua fase mais sensível, o estágio de iniciação da panícula, ou seja, a etapa em que a planta começa a se preparar para florescer. Nesse ponto do desenvolvimento, até mesmo uma leve perturbação pode afetar diretamente a formação dos grãos. Por isso, os patos precisam ser completamente retirados do campo antes dessa fase crítica começar. A permanência deles por mais tempo pode comprometer a produtividade da lavoura. Nos sistemas acompanhados em países como China e Japão, os agricultores que seguem esse controle com rigor conseguem resultados impressionantes. Os gastos com pesticidas caem entre 50% a 70%, enquanto os custos com fertilizantes químicos são reduzidos entre 20% e 40%. Tudo isso já é perceptível logo na primeira safra após a adoção do sistema. Número 14. Economia real para pequenos agricultores. Essa redução significativa nos custos de produção por hectare é um alívio imediato para milhares de pequenos produtores que lutam para sobreviver diante do aumento constante no preço dos insumos agrícolas. Em um cenário onde as margens de lucro estão cada vez menores, qualquer economia pode significar a diferença entre continuar plantando ou abandonar a terra. Mas os benefícios desse modelo não param na economia. O valor de mercado do próprio arroz também muda. O arroz produzido dentro do sistema arroz-pato é frequentemente classificado como arroz ecológico ou arroz de baixa carga química, e isso representa um diferencial importante no mercado. Em muitos países asiáticos, consumidores valorizam esse tipo de produto, disposto a pagar entre 10% a 30% a mais por alimentos que oferecem segurança, rastreabilidade e impacto ambiental reduzido. Número 15. Os patos também viram fonte de renda. Além de ajudar a cultivar arroz de forma mais barata e ecológica, os patos em si se transformam em um segundo produto de valor econômico.
Como se alimentam principalmente dos recursos naturais presentes nos arrozais, crescem rápido e com pouca dependência de ração comercial. Além disso, por viverem em um ambiente limpo e equilibrado, raramente precisam de antibióticos. Ao final da temporada, esses patos podem ser vendidos como carne ou usados para a produção de ovos, oferecendo uma nova fonte de renda que não depende diretamente do preço do arroz. Isso ajuda a diversificar a atividade do produtor e a diluir os riscos do mercado. Em muitos casos, a receita gerada pela venda dos patos é suficiente para cobrir boa parte dos custos de cultivo, tornando o sistema ecológico também um modelo economicamente viável e, em muitos casos, até mais lucrativo do que os métodos convencionais. Número 16. A paisagem dos arrozais começa a mudar. À medida que os produtos químicos são eliminados do cultivo, os arrozais passam por transformações visíveis e profundas. A água, que antes parecia turva e carregada de resíduos, começa a se tornar mais clara, revelando um ecossistema que estava escondido ou adormecido. Os níveis de algas que cresciam descontroladamente em resposta ao excesso de nutrientes artificiais diminuem de forma significativa. O odor forte, causado por processos de decomposição anaeróbica, desaparece gradualmente. Em seu lugar, volta a predominar o cheiro natural de um ambiente vivo e equilibrado. Com o tempo, seres que haviam sido expulsos desse sistema começam a retornar. Os primeiros a reaparecer são os insetos benéficos, fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Depois vêm os sapos, pequenos peixes, libélulas e até mesmo aves aquáticas. Todos indicativos de que a vida está voltando àquele espaço. Número 17. Redução nas emissões e impacto climático. Além das mudanças no ambiente visível, há também efeitos climáticos importantes. Estudos realizados em campos de arroz manejados com o sistema arroz-pato demonstram uma redução de cerca de 20 a 30% nas emissões de metano, um dos gases de efeito estufa mais potentes. Em arrozais convencionais, o solo alagado cria condições anaeróbicas perfeitas para a produção de metano por micro-organismos. Mas com os patos constantemente se movimentando na água e revirando a camada superficial do solo, essas condições são interrompidas com frequência. Isso dificulta a formação do gás e contribui diretamente para a diminuição do impacto ambiental da atividade agrícola. Ou seja, além de produzir alimento com menos insumos, o sistema ainda ajuda ativamente a combater as mudanças climáticas, algo que poucas práticas agrícolas podem afirmar com tanta propriedade. Número 18. Mais que agricultura sustentável, é regenerativa. É importante entender que o sistema arroz-pato não se limita a ser uma alternativa menos nociva à agricultura convencional. Ele representa um passo além. É um modelo de agricultura regenerativa. Isso significa que, em vez de apenas minimizar danos, ele busca restaurar ativamente os ecossistemas, reativar os ciclos biológicos e recuperar a saúde do solo. Nesse modelo, os campos agrícolas não são dependentes eternos de insumos externos. Pelo contrário, tornam-se capazes de se sustentar ao longo de múltiplas safras, com fertilidade natural mantida por processos internos ao próprio sistema. Mas para que isso funcione, é necessário conhecimento técnico e atenção constante. Cada etapa, desde o momento certo de soltar os patos até o controle da profundidade da água, precisa ser planejada com cuidado. Um erro pequeno pode transformar os benefícios biológicos em riscos produtivos. Número 19. Nem todo lugar é ideal para o modelo. Embora o sistema arroz-pato seja altamente eficaz em determinadas regiões, ele não é uma fórmula mágica aplicável a qualquer lugar. Existem diversos desafios logísticos e ambientais que precisam ser considerados. Um dos maiores problemas enfrentados pelos agricultores que adotam o modelo está relacionado à segurança dos patos. Predadores como cobras, raposas, cães selvagens e aves de rapina podem causar prejuízos consideráveis, principalmente em regiões com pouca estrutura de vigilância ou escassez de mão de obra. Além disso, certas áreas simplesmente não possuem as condições naturais necessárias. Arrozais localizados em terrenos muito inclinados, campos com suprimento de água instável ou solos contaminados por resíduos tóxicos dificilmente conseguirão sustentar o equilíbrio biológico que esse modelo exige. Portanto, sua aplicação deve ser pensada caso a caso,
com adaptações específicas à realidade local. Número 20. Aprendizados do deserto e do inesperado. A ideia de recuperar ecossistemas degradados por meio de interações entre espécies pode parecer restrita aos arrozais, mas não é. Essa mesma lógica está sendo aplicada em contextos completamente diferentes, como o deserto, quando Wang, um restaurador ambiental, pensou em usar coelhos para reverter a desertificação, sabia que antes de introduzi-los, era preciso estabelecer uma planta capaz de sobreviver às condições extremas da areia. Entre dezenas de espécies, apenas uma se mostrou forte o bastante: o salgueiro. Essa árvore tem raízes que podem chegar a profundidades de até 90 metros, permitindo acesso a lençóis freáticos profundos que outras plantas não alcançam. Assim que essas raízes se fixam no solo, elas estabilizam a areia, enfraquecem a força dos ventos e criam um microclima mais fresco, tornando possível a existência de vida mesmo nas regiões mais inóspitas. Número 21. Enfrentando o deserto mais hostil. No deserto de Kubuki, onde a terra é extremamente árida e as condições são quase inabitáveis, os desafios vão muito além da falta de chuva. A região enfrenta ventos constantes que não apenas sopram, eles carregam partículas de areia afiadas como lâminas, capazes de arrancar a casca das árvores e expor suas raízes em questão de dias. A superfície do solo pode alcançar temperaturas superiores a 70 graus Celsius, o suficiente para matar insetos em minutos e evaporar qualquer traço de umidade. Nessa paisagem quase extraterrestre, plantar uma árvore não é uma simples tarefa de escavar um buraco e inserir uma muda. É uma verdadeira guerra contra os elementos. Foi por isso que a equipe de restauração precisou desenvolver técnicas extremamente específicas para dar aos salgueiros qualquer chance de sobrevivência. Número 22. Plantio estratégico em uma terra inóspita. Para que os salgueiros pudessem resistir, as equipes de plantio precisaram encontrar bolsões ocultos de umidade sob a areia, pequenos reservatórios naturais que funcionam como última fonte de vida. Quando esses pontos são identificados, são escavadas covas profundas e protegidas imediatamente com barreiras físicas, como malhas metálicas, esteiras de junco e telas resistentes, que impedem que a areia seja levada pelo vento e destrua tudo em questão de horas. As mudas são tratadas com soluções especiais que ajudam a reter a pouca umidade disponível e são fixadas com estruturas de madeira para não serem arrancadas. A irrigação é feita por gotejamento, liberando quantidades mínimas de água, apenas o suficiente para estimular as raízes a buscarem profundidade. O objetivo é simples, mas desafiador: fazer com que cada árvore sinta a presença da vida no subsolo e se agarre a ela com força. Número 23. A chegada dos coelhos Rex. Quando as primeiras fileiras de salgueiros cresceram o bastante para criar sombra, manter o solo úmido e conter os ventos, chegou a hora de introduzir o segundo elemento-chave do sistema: os coelhos da raça Rex. Esses animais não foram soltos aleatoriamente na natureza. Eles foram integrados a um ecossistema fechado, cuidadosamente controlado. Cada coelho tinha uma função clara, tanto econômica quanto ecológica. Sua carne se tornou uma fonte limpa de proteína. Sua pele passou a ser usada na produção de artigos de luxo da moda e seus órgãos encontraram aplicação na medicina tradicional. Mas o verdadeiro poder ecológico do coelho Rex está nas suas fezes. Altamente nutritivo, esse esterco é extremamente rico em nitrogênio, fósforo e potássio, justamente os elementos que estão ausentes nos solos desérticos. E o melhor, ao serem liberadas no ambiente, essas fezes fertilizam a terra de forma natural e contínua. Número 24. Adubo vivo e dispersão de sementes. Um detalhe fascinante dos coelhos Rex é que eles não conseguem digerir sementes de capim e de outras plantas nativas. Isso significa que, ao cavar e forragear o solo, os coelhos acabam espalhando essas sementes pelo ambiente, misturadas às suas fezes, o que resulta em pequenos pacotes de fertilizante natural com uma semente intacta dentro. Essa combinação ideal permite que as sementes germinem mesmo nas condições severas do deserto, com quase nenhuma intervenção humana. Aos poucos, novas plantas começam a surgir de forma espontânea, aumentando a cobertura vegetal da região. Assim, sem necessidade de replantio massivo,
O ecossistema começa a se expandir por conta própria, seguindo um ritmo orgânico impulsionado pelos próprios animais. Graças a esse processo, a estrutura ecológica do local vai se consolidando com o tempo, formando um sistema cada vez mais estável e autossustentável. Número 25. Um ciclo ecológico completo. Aos poucos, a relação entre os salgueiros e os coelhos rex se transforma em um ciclo fechado e eficiente. As copas das árvores oferecem sombra e alimento para os coelhos, enquanto os coelhos fornecem ao solo aquilo que mais lhe falta: humus nutritivo e fértil. Esse novo solo, agora com matéria orgânica e capacidade de retenção de água, evita a erosão e serve como base para o crescimento ainda mais vigoroso dos salgueiros. O que antes era uma paisagem seca e infértil passa a se comportar como uma verdadeira fábrica natural de humus. Cada hectare começa a produzir mais de 5 toneladas desse material por ano, tornando possível transformar áreas outrora inabitáveis em terras férteis e produtivas. Em apenas 3 a 5 anos, trechos inteiros do deserto são convertidos em áreas verdes e cultiváveis. Um feito considerado impensável até recentemente. Número 26. Uma nova fronteira verde no meio do deserto. Quando o modelo criado por Wong foi ampliado, os resultados superaram todas as expectativas. Mais de 200 milhões de salgueiros foram plantados, formando uma imensa barreira verde que transformou radicalmente a paisagem do deserto de Kubuki. Essa muralha vegetal tem uma função ecológica poderosa. Ela reduz a velocidade dos ventos em até 90%, impedindo que a areia continue se movimentando e causando a erosão do solo. Graças a isso, mais de 15 milhões de toneladas de areia deixam de ser deslocadas anualmente. Com o avanço das áreas vegetadas, entre 1.100 a 1.300 km² de território que antes eram completamente áridos e improdutivos, foram restaurados com vegetação nativa. Esses espaços não só se tornaram resistentes às tempestades de areia, como também criaram uma base sólida para expandir a criação sustentável dos coelhos rex. O deserto, que antes expulsava a vida, agora passou a sustentá-la. Número 27. Um modelo antigo apontando para o futuro. Com o tempo, a população de coelhos rex atingiu entre 1 milhão e 200 mil e 2 milhões de indivíduos, que não apenas contribuíram para regenerar o solo, mas também se tornaram o motor econômico de uma região antes considerada improdutiva. Esse novo modelo de desenvolvimento sustentável passou a gerar mais de 100 milhões de yuans por ano, beneficiando milhares de famílias locais e oferecendo uma fonte de renda contínua, diversificada e compatível com o meio ambiente. No fim das contas, tanto a história do arroz com patos quanto a dos salgueiros com coelhos rex revelam a mesma mensagem poderosa. Talvez o futuro da segurança alimentar e ecológica global não dependa apenas de novas tecnologias e de mais produtividade, mas sim de um retorno às raízes, a uma compreensão mais profunda dos ecossistemas naturais. Essas histórias, dos arrozais inundados de patos na Ásia aos desertos ressuscitados por salgueiros e coelhos rex, mostram que a natureza não é uma inimiga da agricultura, mas uma aliada poderosa. Quando entendida e respeitada, ela oferece soluções que a tecnologia ainda não consegue imitar: equilíbrio, regeneração e permanência. Em tempos de crise climática, degradação ambiental e insegurança alimentar, talvez a inovação que o mundo tanto procura esteja justamente em recuperar o conhecimento que deixamos para trás. Olhar para o futuro pode significar, antes de tudo, reaprender com o passado. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!